Vamos lá. Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo direitinho? Tudo certo? Então, vocês vão estar lá no pronto-socorro e o paciente vai chegar para vocês e vai falar a queixa principal deles. Vocês vão perguntar o que o senhor está sentindo. A queixa dele vai ser dor na barriga. E aí, o que eu vou fazer a partir desse pensamento aí? Tá com dor na barriga e por quê? O que levou esse meu paciente a ter dor na barriga? Né? Quais são as causas de dor abdominal? Essa dor abdominal do meu paciente é cirúrgico, é não cirúrgico? Então, tudo isso tem que passar na cabeça de vocês na hora que vocês começam a avaliar um paciente com dor abdominal, tá? E o que eu vou fazer a partir do momento que ele faz essa queixa da dor abdominal? Né? Aí vai passando uma série de coisas. Vocês vão lembrando de aula de SIC, PAP, cirúrgica, clínica médica. Quem já rodou em outro módulo, o que eu vou fazer? Vou pedir direto para alguém olhar, para o cirurgião olhar, que é dor abdominal. O que eu vou pedir de exame? Qual exame precisa? Então, a gente vai tentar falar hoje na aula um pouquinho disso aí, né? Então, vou pedir raio-x, uma rotina de abdômen agudo. Vou pedir TC. Por que eu vou pedir TC? Já peço TC direto, eu espero? Qual que é a indicação disso? Peço um ultrassom para o meu paciente? Exame de sangue. Vou pedir, qual que eu vou pedir? Por que eu estou pedindo? São coisas que a gente vai questionar ao longo da aula. E o mais importante de todos, eu tenho que colher a história do meu paciente e examinar. Todo mundo já ouviu falar na faculdade, né? A clínica é soberana. Se você fizer uma boa anamnese e um bom exame físico, às vezes não é necessário pedir nenhum desses exames que a gente falou. Nem raio-x, nem exame de sangue, nem ultrassom, nem tomografia. Tomografia e ultrassom, então, de jeito nenhum. Porque às vezes o paciente chega com aquele quadro clínico tão clássico, né? É tão evidente só no exame físico e na história do paciente que você pode abrir mão de fazer exame complementar. Então, quando a gente fala de abdômen agudo, o mais importante de tudo é exame físico e história. Com a história detalhada, você vai começar a direcionar o seu raciocínio. E quais patologias esse paciente pode ter, né? Aí você vai perguntar, quando começou a dor? Qual é o tipo de dor? Se essa dor piora ou melhora com alguma posição ou com alguma coisa que o paciente faça. Quanto tempo durou essa dor, se essa dor já foi recorrente. Então, são uma série de coisas que vão ajudar a gente a pensar e qual diagnóstico eu vou seguir, né? Vou fazer aquela linha para eu poder conduzir meu paciente. E além dessa história bem detalhada, eu também preciso de um exame físico bem feito, porque ele vai apresentar para a gente sinais de algumas patologias, mais característicos de algumas patologias. Então, vamos lá. Na história do paciente, eu já comecei falando o que eu vou pensar, o que eu vou perguntar para o meu paciente, o que é importante na hora que ele conta a história. Alguns, eles vão ficar mais restritos, vão falar pouco. Você tem que instigar o paciente a te dar a resposta. Ele vai falar, eu estou com dor abdominal que começou hoje, ou começou ontem, sei lá, 10 dias. E aí? Mas não fala mais dado nenhum. Tem paciente que vai te contar tudo. Desde o que ele comeu há 10 dias atrás e quando começou a dor até hoje. Então, mas você tem que ter uma sequência do que você tem que saber na hora que você está colhendo a história do seu paciente. Então, você vai ter que saber o início da dor, como é que foi o início dessa dor, qual é o tipo, qual é a localização dessa dor, que vai dar direcionamento a gente. A duração, a irradiação da dor e qual é a cronologia dessa dor. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, o início da dor, o que é importante? Essa dor começou de forma súbita ou foi vindo evoluindo devagar? Foi aumentando progressivamente. Por que é importante eu saber isso? Porque algumas patologias relacionadas ao abdômen agudo, elas dão dor de início súbito. Por exemplo, um paciente com a perfuração de víscera oca. O primeiro slide
ele mostra para a gente aí um pneumoperitônio. Nesse pneumoperitônio, então, houve uma perfuração. Nesse paciente, a característica da dor é que a dor seja súbita e intensa, né? Outras doenças que podem causar dor de início súbito. Cólica biliar, pacientes com obstrução de artéria que vai causar isquemia, isso pode dar dor de início súbito. E início insidioso, é mais comum nos pacientes com abdômen agudo inflamatório. A dor é progressiva, é um quadro evolutivo, né? Então, o paciente com apendicite, lembra daquela história clássica, a dor começa na região epigástrica ou periumbilical, e essa dor vai com a progressão, com o tempo de evolução, vai evoluindo, vai tornando-se mais intensa, vai se tornando localizada. Então, da mesma forma que a doença evolutiva, a dor é evolutiva. Outras causas, colecistite, é mais relacionado ao abdômen agudo inflamatório, tá? Então, dor de início súbito, dor de início insidioso. Aqui na figura 2, a gente tem um quadro de um abdômen agudo obstrutivo. E aí, vocês lembram, lá naquela aula de propedêutica do 8º período e nas nossas rotinas, né, nas nossas visitas, quando a gente fala paciente internado com quadro de obstrução intestinal, que fala a favor de obstrução de Delgado. Aí vocês falam pra gente, não, por que obstrução de Delgado? Porque tem distensão de alça centralizada, a gente vê a alça com aspecto de empilhamento de moedas. E o que tem a ver isso com a dor? É porque a dor no abdômen agudo obstrutivo, ela é variável, ela pode ter também essa evolução insidiosa, vai evoluindo aos poucos, com a distensão da alça, essa dor vai aumentando progressivamente. Então, parou. E qual é o tipo de dor? A dor, ela pode ser visceral e ela é uma dor parietal. A dor visceral é aquela dor que quando o paciente chega para você consultar, você pergunta, onde dói a sua barriga? Ele espalma a mão, passa a mão na barriga inteira, como está na primeira foto. É uma dor difusa, ele não sabe localizar. Ela é uma dor mal definida. Ela é uma dor causada quando a gente fala de víscera oca, por distensão da víscera oca, ou por estiramento daquele órgão parenquimatoso. Então, isso dá uma dor difusa, né? Essa dor visceral você não sabe localizar. O paciente pode referir dor periumbilical, dor hipogástrica, dor epigástrica, então ele não localiza. E com a evolução da doença, ela pode se tornar uma dor parietal, que aí está relacionado já tem acometimento da parede do peritônio, por causa da inervação dele, essa dor vai se tornando localizada. Um clássico é o paciente com apendicite no quadro de dor inicial. É aquela primeira foto ali. Ele vai chegar, estou com uma dor epigástrica ou periumbilical. Com 6 horas, 12 horas de evolução, ele localiza essa dor na fossa ilíaca direita. Então, a dor inicialmente, que era visceral, com a progressão do quadro, ela vai se tornar uma dor parietal. A dor irradiada é uma dor que aparece longe da fonte da infecção, né, da patologia em si. O exemplo número 1 aí é uma dor em hipocôndrio direito, normalmente associado a patologias hepáticas e vias biliares, que dá uma dor irradiada no ombro direito. Isso acontece porque a inervação do fígado e do diafragma, elas são compartilhadas. Então, com isso, o nervo frênico está ali. Essa dor relacionada à parte de... Relacionada à região do diafragma de hipocôndrio direito, ela pode se irradiar para o ombro direito. A outra foto é quando o paciente refere doenças do trato geniturinário, igual cálculo renal. O paciente tem uma dor no flanco e refere uma irradiação dessa dor para a bolsa escrotal ou região genital feminina. Porque o plexo hipogástrico, ele divide, né, a inervação dessa região com a região genital. Então, o paciente com dor está expelindo um cálculo renal, ele pode
ter essa dor irradiada para a região genital. E aí uma pergunta, né, que a gente faz: quando o senhor se alimenta ou quando a senhora se alimenta, essa dor piora ou essa dor melhora? Tem pacientes, tem doenças que quando você se alimenta, quando você come, você tem uma piora dessa dor, igual obstrução intestinal, mas vai sentir dor. A cólica biliar, mais estímulo, então o paciente refere dor. E perfuração de diverticulite. A perfuração, você tem mais estímulo químico ali sendo liberado dentro da cavidade, então o paciente vai referir uma piora da dor. E o alívio da dor acontece nas patologias não cirúrgicas, né? No caso da úlcera gástrica não perfurada e da gastrite. E além dessas coisas que a gente já avaliou, né, de relação à dor, quais são os outros sintomas e algumas condições que vão ajudar a gente no diagnóstico de um abdômen agudo? Uma delas é o vômito. O vômito. A gente pergunta para o nosso paciente, quando ele tem abdômen agudo, normalmente cirúrgico, ele começa inicialmente com um quadro de dor. Essa dor manda um estímulo para as fibras eferentes da medula e vai gerar o vômito, né? Então, ele tem dor abdominal e vômito. Em outras patologias, ele pode fazer o quadro de vômito e dor abdominal posterior a esses episódios de vômito. Quando a gente fala de abdômen agudo, principalmente o cirúrgico, então a dor vem primeiro. Outra característica do vômito. Todos vocês já ouviram falar, o vômito está bilioso ou o vômito está fecaloide, né? O vômito bilioso, ele fala mais a favor de obstruções, no caso a gente falando de abdômen agudo obstrutivo, obstruções altas, né? Abaixo ali da papila de Warten. Então, assim, o paciente tem vômitos mais precoces e mais biliosos, então a gente começa a pensar, deve ter uma obstrução de delgado mais alta. Quando o meu paciente já chega lá, você vai e percebe que ele tem um vômito com aspecto fecaloide, esse paciente, ele deve ter uma obstrução intestinal baixa, de delgado e colo, né? Então, assim, vai nos orientar em relação a que patologias a gente vai pensar. Então, a dor veio primeiro ou o vômito veio primeiro? Qual é o aspecto desse vômito? É bilioso ou não? Pode ser uma outra patologia também que está causando vômito bilioso. Às vezes o paciente vomitou tanto que já não tem mais conteúdo gástrico e agora está fazendo refluxo, né? Da bile, então ele está fazendo vômito bilioso. Então, são orientações que a gente vai colhendo para poder facilitar no nosso diagnóstico. Constipação. Quando seu paciente chega, a gente pergunta, você está evacuando? Aí ele vai falar, doutora, tem 5 dias que eu não evacuo, mas está evacuando e não está eliminando flatos ou está eliminando flatos? Isso é comum na sua rotina? Porque a gente tem pacientes constipados crônicos, ficam 5 dias, 7 dias sem evacuar. Então, esse paciente, ele vai apresentar constipação crônica, mas a gente tem que pensar no abdômen agudo obstrutivo, ele vai obstruir, então ele vai referir para você, não estou evacuando e não estou eliminando flatos, a gente pensa na obstrução total. Quando ele fala, eu não estou evacuando, não é comum, eu evacuo todo dia, mas eu ainda estou eliminando flatos, então ele tem uma suboclusão, ele tem uma obstrução parcial, são dados importantes. Episódios álgicos semelhantes anteriormente. Você já teve dor dessa mesma forma em algum episódio anterior? Isso é muito comum em pacientes que têm cálculo renal. O paciente com cálculo renal, ele vai te falar, ele falou assim, eu tive uma crise renal há 20 dias atrás, e, sei lá, um mês tanto, e foi igualzinho essa dor que eu tô sentindo agora. E aí você já tem um norte. Mas não, nunca tive uma dor parecida a essa. Então você vai orientar também, isso aí é importante na nossa orientação. Cicatrizes abdominais. O que eu penso de cicatrizes abdominais? Meu paciente está obstruído. Se eu tenho uma cicatriz abdominal,
Eu posso pensar em aderência. Se eu tenho... o paciente vai operar, chegou lá com a dor abdominal, eu não vi meu paciente ainda. E ele tem uma dor na fossa ilíaca direita. Aí eu já chego lá pensando, dor na fossa ilíaca direita, meu paciente pode estar com apendicite. Não é apendicite, porque quando eu cheguei lá eu vi que ele tem uma cicatriz de apendicectomia. Então, as cicatrizes são importantes na hora que a gente vai examinar esse paciente. Uso de medicamentos, alguns medicamentos, eles vão facilitar, eles podem causar constipação, por exemplo, os opioides, eles são constipantes, então meu paciente pode referir um quadro de constipação por causa da medicação que ele está em uso. Um clássico é o uso de anti-inflamatórios. Paciente em uso prolongado de anti-inflamatórios, ele pode evoluir com um quadro de abdômen agudo perfurativo. Então, são situações que vão nos orientar na hora que a gente está colhendo a anamnese. Saúde ginecológica. Nós mulheres temos útero, ovário, trompa. Então, pode estar apresentando um quadro ginecológico que simula, é um diagnóstico diferencial importante quando a gente fala de mulher em idade fértil principalmente. Pode ser uma gravidez normal, uma gravidez ectópica, pode ser uma doença inflamatória pélvica, um abscesso tubo-ovariano, que está ali do lado direito e simula um quadro de dor abdominal em fossa ilíaca direita. Então, pode ser um quadro simulado de apendicite, né? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas condições. Se eu estiver falando rápido, é só me chamarem e falar, tá? Então, aqui, só para lembrar, então, dor no abdômen agudo inflamatório, a importância da dor. A dor é insidiosa, progressiva, e esse tempo de evolução normalmente é longo, né? Vai bem progredindo devagar. O obstrutivo, cólica intermitente, seguido de distensão, ruídos hidroaéreos anormais e cirurgias anteriores. Em alguns casos, a evolução é variável, pode ser de início insidioso e de início súbito, a dor. Perfurativo, dor súbita, intensa, torna-se difusa precocemente, o período de evolução é curto. A mesma coisa se repete no hemorrágico e no vascular. Dor súbita, progressiva no hemorrágico, a dor pode ser leve ou moderada, e o tempo de evolução deles é curto. Então, aí a gente sai da história, tudo que a gente tem que saber da história do nosso paciente para facilitar no nosso diagnóstico, e a gente vai para o exame físico. Quando a gente fala de exame físico, aqui as principais causas de erro na conclusão de diagnóstico de abdômen agudo são nessa história e nesse exame físico que não foram feitos da forma correta. A gente cansa de chegar no pronto-socorro, vocês olharam o paciente, eu tenho certeza que vocês perguntaram. Quando eu chego e faço uma pergunta de uma forma diferente para o paciente, ele me responde o que ele não respondeu para vocês, que às vezes é essencial no diagnóstico. Vocês ficam me olhando e falam, isso acontece com todo mundo. Com vocês, comigo e todo mundo. Às vezes o paciente não sabe te dar a informação da forma correta. E às vezes no exame físico, vocês ainda, até a gente, às vezes tem dificuldade de chegar lá, será que isso aqui realmente é um abdômen, é uma irritação peritoneal, ou não é? Aí vocês ficam, professora, será que ele está mentindo? Porque você apertou, ele não teve tanta dor, quando eu apertei, ele teve. Será que ele está fingindo? Então, assim, às vezes a inexperiência também, né, atrapalha, tem alguns fatores que vão atrapalhar. A história mal colhida, ou às vezes você não sabe o que perguntar, então, seguindo esse roteiro, vai facilitar vocês na hora de examinar o paciente. Então, o que a gente tem que ver no exame físico? Meu paciente está com dor, a gente já examinou, já acolheu na história as características da dor dele, mas aí eu vou auscultar, palpar, percutir para eu avaliar também, para complementar minha avaliação. Eu vou ver se meu paciente tem febre ou não, qual é a característica dos ruídos hidroaéreos, que também falam para a gente a favor de algumas patologias.
se ele tem sinal de irritação peritoneal ou não. Vou fazer toque retal e toque vaginal, que também são exames complementares na nossa avaliação do abdômen agudo. E aí a gente começa, vocês viram lá em TAP, 1, 2, 3, 4 e 5, vocês aprenderam na avaliação do abdômen agudo, né, do abdômen, que a gente faz inspeção, ausculta, percussão e palpação. Então, a gente começa com a inspeção. E aqui tem vários tipos de abdômen, né? Um abdômen agudo ascítico na criança, a cicatriz na outra, uma massa na outra paciente, um abaulamento na região epigástrica e uma equimose periumbilical. Então, o que eu vou avaliar, né? Isso cada uma dessas imagens me apresenta uma gama de doenças que eu posso pensar, né? No caso da nossa cicatriz ali, nossa paciente tem uma incisão mediana infraumbilical. O que ela pode ter operado? Pode ter operado uma apendicite complicada, mas já me descarta porque eu vejo que ela tem uma incisão de apendicectomia ali na fossa ilíaca direita. Então, aquela incisão mediana não foi por causa de apendicite, porque ela já tem uma cicatriz que me demonstra que ela já fez apendicectomia, né? Ela pode ter operado outro tipo de abdômen agudo, pode ter feito uma cesariana, às vezes cesariana de urgência, o paciente está em pré-eclâmpsia, a criança em sofrimento, para fazer mais rápido, né, para ter um resultado melhor, causar menos sofrimento, por facto, a obstetra optou em fazer uma incisão mediana, não fez um fanistil, pode ser. Ela teve um outro tipo de abdômen agudo que precisou ser abordado por essa incisão mediana infraumbilical. Então, aí, se ela tivesse uma queixa, não é o caso dela, que o abdômenzinho dela ali tá plano, magrinha e tal. Mas se ela tivesse um abdômen distendido, globoso, eu podia pensar que ela poderia ter algum quadro obstrutivo, porque ela teve aderência, né? Então, assim, a partir só de olhar, eu já vou criando um monte de hipóteses, né, na minha cabeça. Presença de cicatriz, avaliar o contorno, se está distendido, se está globoso, se está escavado, como que está. Se tem algum edema, eritema, o paciente pode estar fazendo uma celulite, né, na parede abdominal. Equimose, aqui a gente tem uma equimose periumbilical, que pode falar a favor de um quadro grave de pancreatite necrohemorrágica, né, vocês já viram. Quando vocês estudaram pancreatite, aqueles sinais de hematoma periumbilical e hematoma nos flancos, que fala a favor de pancreatite necrohemorrágica. Esse paciente aí tem ascite, né? Mas se fosse um paciente idoso, ele pode ter um abdômen globoso, ascítico, mas ele falou que ele está com dificuldade de evacuar. Será que ele não tem um tumor na barriga e aquela ascite pode ser uma síndrome paraneoplásica? Então, vocês vão vendo que cada vez, quanto mais informação eu tenho, mais hipóteses diagnósticas eu tenho. E eu preciso coordenar essas informações que eu vou recebendo para me orientar melhor. Então, a gente segue e a gente vai fazer a ausculta. Vai avaliar a quantidade e a qualidade dos ruídos intestinais. Porque vai também orientar. Abdômen silencioso, eu vou pensar o quê? Pode ser um ilho paralítico, né? Eu tenho alguma patologia que vai diminuir o peristaltismo. Ruídos hiperativos, ruídos metálicos, que é clássico do paciente com obstrução intestinal, e os sopros abdominais, quando está relacionado a doenças vasculares. Percussão, eu vou avaliar se a distensão gasosa, se está timpânico, se está hipertimpânico. Quando eu faço essa percussão abdominal, pacientes que têm um pneumo peritônio grande, no exame físico, quando eu faço essa percussão na região de hipocôndrio direito, se eu perceber hipertimpanismo, a perda da maciez ali na região hepática, eu tenho um sinal de Joubert, que fala a favor de pneumo peritônio. Grau de ascite, né? Eu vou fazer também sinal de Skoda, percussão, né? Eu vou ver qual é a extensão dessa ascite do meu paciente, se ela
ela é muito volumosa e ela é difusa no abdômen, se ela é mais nas regiões inferiores, então vou avaliar essa ascite. Presença de peritonite. Na percussão, eu já consigo perceber o meu paciente tem muita dor. Por quê? Quando você faz a percussão na cavidade abdominal, por exemplo, vai na crista ilíaca e faz uma percussão na crista ilíaca. Quando tem a movimentação dos órgãos dentro da cavidade nesse paciente com peritonite, ele vai referir uma dor maior. Seu paciente deitado, você faz uma percussão no calcanhar dele, ele vai referir uma dor abdominal também. Às vezes a gente faz uma maldade na pediatria. Pede a criança, não é uma percussão, mas funciona-se como for. Está sentada na maca, você pede para a criança descer. Se ela tem dor, ele tem irritação, quando ele bate o pé no chão, vai fazer a mesma coisa da percussão. O órgão se movimenta e ela, já por ter essa irritação peritoneal, vai referir uma piora da dor abdominal. E a palpação? A palpação a gente sempre começa onde tem menos dor para o local onde tem mais dor, porque o paciente vai estar mais tranquilo, se você for na mão direto onde ele tem dor, ele já vai fazer uma contratura voluntária daquela musculatura para se defender da dor. Ele já sabe, vocês vão ver, vocês que já rodaram pronto-socorro, a não ser o pessoal do 9º período, que chegou há pouco tempo, vocês olham o paciente, o clínico olha o paciente, aí vocês ligam para a cirúrgica ir lá. Aí o residente vai e um dos staffs vai. Então, o interno já palpou e ele teve dúvida, chamou o outro para palpar. Aí eles ficaram com dúvida, chamaram o médico para palpar. Aí chamou o residente e o cirurgião. Quando eu chego para olhar esse paciente, ele já sabe onde eu vou apertar e onde vai doer. Então, assim, aí eu tenho que ir lá onde não dói, ele vai falar assim, não dói não. Aí você vai fazendo o exame, ou você vai tentando acalmar seu paciente, você pode pedir para esse paciente respirar de boca aberta, que ele vai relaxando a musculatura e vai te facilitar na hora dessa palpação. Então, na palpação, você vai localizar o local da dor, você vai ver se tem peritonite, você vai anotar os sinais de peritonite na palpação, você vai ver se esse paciente tem aumento dos órgãos intraabdominais, você vai ver se ele tem alguma massa palpável, seja essa tumoral, seja essa inflamatória. O paciente que chega com, vamos sair da apendicite, que eu já falei muito, colecistite. Eu atendi um paciente no meu plantão há 15 dias atrás. O paciente tinha não tem nada a ver com, chegou lá fazer um ATC, a quadro dele inicial sentiu uma alteração da pressão, foi na cardiologista, só que quando chegou lá, ele referiu que ele teve episódio de vômito, dor abdominal, isso foi na sexta-feira da paixão, e que ele comeu mais do que o normal. Então, você fala assim, o paciente comeu mais que o normal e começou com dor abdominal e vômito, né? Então, você já começa a acender os alertas. O que você comeu? Bacalhau, não sei o quê, bolinho de bacalhau, nananã. Outro alerta. A gordura, então, tá com dor abdominal, andar superior do abdômen, vomitou. Piorou depois que comeu muito e comeu fritura, então pode ser o quê? Vocês já tiveram essa aula, então pode ser colelitíase. Ele é idoso, hipertenso, diabético, nananã. Mais um alerta ligado. Quando eu fui examinar esse paciente, ele veio pela cardiologista para fazer uma tomografia. Quando pediram para eu olhar esse paciente, antes da tomografia, eu cheguei, olhei, colhi a história, fiz todo o exame. Quando eu fui palpar o abdômen dele, ele tinha uma massa palpável no hipocôndrio direito. Pedi para ele fazer inspiração, quando ele expirar, estava ali na região do hipocôndrio direito, ele tinha um Murphy positivo, mas o que mais me chamou a atenção não foi nem o Murphy. Ele tinha um plastrão enorme ali. Então, ele tinha uma massa palpável na região do hipocôndrio direito, que eu consegui perceber na minha palpação. Ele entrou para fazer a TC, porque já estava pedido, a família já estava ali. A gente sabe que não é o melhor exame, por uma grata coincidência. No dia que ele foi
O ultrassonografista estava lá, eu já pedi para ele, a gente tinha alguns sinais ali na tomografia de espessamento da parede, mas não era o melhor exame, e ele fez uma ultrassonografia que confirmou uma colecistite. Então, houve um bloqueio, foi feita uma massa por causa do processo inflamatório ali que ele tinha na vesícula, e eu consegui palpar, né, durante o exame físico. Então, já é um sinal, juntou a história com o exame físico, já me orientou. Eu confirmei com o exame de imagem, mas eu já tive, né, então vocês vão vendo, com a história, com o exame físico, eu já tinha uma hipótese diagnóstica que foi confirmada com um exame de imagem, e esse paciente foi para a cirurgia. Então, sinais de irritação peritoneal, o paciente tem dor na compressão brusca do abdômen, descompressão brusca do abdômen, o clássico que vocês conhecem é a dor, a descompressão brusca na fossa ilíaca direita, que é o sinal de Bloomberg, ali no ponto de McBurney, sinal de Murphy, né, quando a gente fala de colecistite, tem os outros, como Rovsing, quando você faz a compressão do lado direito e ele faz a dor na fossa ilíaca direita, né, quando você faz o deslocamento de ar no Rovsing, o paciente refere a dor na fossa ilíaca direita, e entre outros sinais que a gente avalia, né, para ver os sinais de irritação peritoneal. Febre. Pode ou não estar presente nos pacientes com infecção abdominal, não é regra que todo paciente com abdômen agudo vá fazer febre. Então, a sensibilidade e especificidade é variável. Às vezes o paciente chega lá com 10 dias de apendicite e não faz febre. Tem gente que com 24 horas faz, então isso é muito variável. Então não dá para poder fechar diagnóstico de nada porque teve febre, ou excluir porque teve febre ou não. E não distingue doença de idoso e não idoso. Idoso a gente sabe que a grande maioria das patologias que ele é acometido, ele não faz febre. Então, não dá para excluir que meu idoso não tem apendicite, não tem colecistite, porque ele não teve nenhum episódio de febre. É a mesma coisa no paciente jovem. Então, febre não é, a gente não usa como um critério específico para nada. E o toque retal? Essa é a carinha que vocês fazem quando eu chego lá no pronto-socorro, que vocês têm uma suspeita de abdômen agudo obstrutivo, e eu pergunto se fez um toque retal. Todo mundo detesta, mas faz parte do exame físico. Me exclui, ó. Vou avaliar sensibilidade do peritônio pélvico. O paciente vai referir, ele tem um abscesso, e quando eu faço toque, esse paciente refere dor, né? No toque retal. Fezes na ampola. Se ele tem fezes na ampola, ele não tem abdômen agudo obstrutivo. Presença de sangue, fecaloma, que pode ser uma causa de obstrução, né? E os tumores de reto. Cheia de história. Nessa quarentena aí também, me chamaram para operar uma criança. Não me chamaram para operar, não. A pediatra me mandou uma raio-x, estava na UPA, uma criança que estava há 5 dias sem evacuar, com dor abdominal, desidratada, prostrada, 7 anos a criancinha tinha, uma menininha. E ela me mandou um raio-x. O raio-x de abdômen agudo obstrutivo, de extensão de alça, de cólon, tudo era um abdômen cirúrgico. Se eu cheguei lá para examinar a paciente, ela tinha uma distensão importante, hipertimpanismo, estava vomitando, inclusive na hora que eu estava lá, ela estava vomitando também. E aí, eu já cheguei já para operar a criança, eu tinha visto o raio-x, a pediatra me passou os dados, eu fui, examinei a criança quando eu cheguei e olhei. Mas eu cometi o mesmo erro que todo mundo, né? Na hora que eu examinei a criança, eu também não fiz toque retal. Né? Por quê? Porque acho que a gente fica com dó que é criança, fazer um toque retal numa criança, tal, aí tá bom. Quando eu estava lá vendo o exame, os exames que foram solicitados pela pediatra, o técnico de enfermagem falou assim, doutor, eu vou trocar a fralda dela, porque essa paciente, essa paciente
Não errei, me enganei na hora de fazer o diagnóstico. Na hora de examinar, eu falei que ela falou assim, a fralda dela tá suja. Aí eu voltei, corrigi o meu engano e fiz um toque retal na criança. Ela chorou, a mãe chorou, mas ela evitou de fazer uma cirurgia desnecessária, porque a causadora, né? Causadora não, a causa daquela obstrução intestinal era um fecaloma. Aí, com calma, depois que a mãe absorveu tudo, a gente sentou, conversou direitinho, que a mãe estava mais calma. A mãe falou assim: ah, eu tenho um problema que ela também não contou pra gente, nem pra mim, nem pra pediatra, nem pra ninguém. Ela tem dificuldade de evacuar. Quando ela tá com vontade de evacuar, ela começa a se esconder pelos cantos da casa. Às vezes suja só a calcinha e não evacua. Eu tenho muita dificuldade, tem que dar remédio, tem que fazer tudo para ela evacuar. Então, é um dado que ela não falou em momento nenhum. Mesmo a gente perguntando, ela segurou. Acho que pelo pânico da pediatra já ter avisado que eu ia avaliar e que provavelmente era cirúrgico. Então, assim, um exame de toque retal, que é um exame que não dura 5 minutos, eu resolvi o problema da criança. Ela ficou lá, a gente irrigou o fecaloma, fez flitienema, fez enteróclise, e a criança evacuou, ficou bem, não precisou passar nenhum procedimento cirúrgico. Então, a gente vê como é importante. O paciente chega lá no postinho, ou chega lá no pronto-socorro e me fala que ele tem hemorroida. Tá sangrando, quando eu vou evacuar dói, quando eu vou evacuar sangra. Então tá. Se o paciente falou que tem hemorroida, o que faz? Pego minha prescrição, prescrevo Proquitil, anti-inflamatório, banho de assento e mando embora meu paciente. Isso eu tô saindo do abdômen agudo, porque pode se tornar um abdômen agudo. Para falar o quê com vocês? Que essa hemorroida que meu paciente está falando pode ser um tumor de reto, que está doendo, está sangrando, e se eu perceber, se eu fizer esse diagnóstico inicial, esse paciente tem um prognóstico melhor. Mas se eu ficar tratando lá, porque eu não gosto de fazer toque retal no meu paciente como hemorroida, ele pode chegar na emergência com abdômen agudo obstrutivo. Porque aquele tumor foi crescendo, 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 até chegou o ponto que obstruiu o intestino. Então, assim, ninguém gosta, ninguém quer fazer, mas tem que fazer. É obrigado a fazer, tá? Então, assim, exame de toque retal, preciso fazer, tá? Vamos para o próximo. Exame ginecológico. Elfperitonite, né? Então, paciente com DIP, se eu mobilizo, faço um toque vaginal, quando eu mobilizo o colo, ela vai ter dor. Se eu tenho um abscesso tubovariano, quando eu mobilizo o colo, dá dor. Gravidez. Por que é importante você ver se sua paciente está grávida? Porque no início da gravidez, a paciente não vai chegar lá, estou com 6 semanas de gravidez, 8, com aquela barriga enorme. Não, ele é um carocinho de feijão, de arroz, um útero pequeno, pélvico, você não vai conseguir palpar nada. Mas ela pode ter enjoo, vômito, dor abdominal por causa da gravidez, né? Prenhez tubária, aí pode dar, vamos avaliar, cisto ovariano e sensibilidade pélvica. A paciente com DIP, ela tem muita dor, né, na hora do exame ginecológico. Eu preciso pedir exame quando eu não conseguir fechar esse diagnóstico com exame físico e exame laboratorial. Perdão, gente, e história e exame físico. Uma apendicite. Garoto de 16 anos com quadro de dor abdominal, periumbilical, há 24 horas, agora evoluiu com dor na fossa ilíaca direita. Refere anorexia, teve 2 episódios de vômito. O que eu vou pensar? Apendicite, a idade clínica clássica de apendicite. Mas aí tá, fui avaliar esse paciente. Cheguei lá, abdômen
Bloomberg positivo, Rovesing positivo, obturador, PSOS, tudo que você pensou positivo. Você precisa pedir exame para esse paciente? Não. Não precisa pedir exame laboratorial, porque eu sei que meu paciente está com apendicite. Ah, mas eu tenho dúvida. Ah, tá bom. Se eu tenho dúvida, eu acho que pode ser uma outra coisa. Aí vamos pedir exame. Agora, qual é o exame que eu vou pedir? Ou então a clínica não é clássica, né? Se a clínica não é clássica, eu tenho que manter a investigação. Então, eu vou pedir exame. Que exame que eu vou pedir? Hemograma, esse é obrigatório, pede para todo mundo. Normalmente, os pacientes com abdômen agudo, é comum eles apresentarem uma leucocitose com desvio. Podem ter normal, laboratório normal, paciente com obstrução no quadro inicial, ele pode ter um exame normal, um leucograma normal, mas você tem sinais no hemograma que você vai, né, já ligar o seu alerta. Um paciente que tem uma leucocitose importante, com desvio importante, vai estar fazendo um abdômen agudo inflamatório, já está evoluindo com a complicação. Eu fui avaliar a hematohemoglobina do meu paciente, está caindo. Será que ele não está fazendo um abdômen agudo hemorrágico? Então, são coisas que a gente vai avaliar nesse hemograma, além da leucocitose. Dosagem de eletrólito. Sódio, potássio, ureia, creatinina, eu vou pedir para todo mundo? Não tem necessidade. Até eu peço ureia, creatinina, paciente que tem história de doença renal. Paciente que já teve em diálise ou que já teve um episódio anterior de alteração da função renal ou que é renal crônico. Mas também posso pedir ureia, creatinina naquele paciente que eu chego e eu vejo que ele está perdendo muito líquido no terceiro espaço, que ele está muito desidratado, porque ele pode fazer uma insuficiência renal aguda pré-renal. Então, eu vou ter que avaliar para poder tentar corrigir essa insuficiência renal. Então, eu peço ureia creatina nesses pacientes. Sódio e potássio. Alguns sintomas do abdômen agudo pode gerar alteração de sódio e potássio. Uma eu já falei, o paciente perde líquido para o terceiro espaço. Então, ele vai ter um distúrbio hidroeletrolítico, então eu preciso corrigir, né? Uma causa de íleo pode ser alteração de distúrbio hidroeletrolítico. Então, corrigindo esse distúrbio, eu resolvo esse íleo paralítico. Paciente tem muitos episódios de vômito, vai ter uma perda, mas tem que ser muito vômito mesmo. Ter perda de eletrólito, eu faço reposição. Então, são essas indicações que eu vou pedir. Eletrólito. Bilirrubina, aminotransferase e fosfatase alcalina. Eu só peço se a minha dúvida, se o meu paciente tem alguma patologia relacionada à doença das vias biliares. Se não tiver nada em relação às vias biliares, não é necessário pedir. Isso aqui não precisa ser checklist. Suspeita de abdômen agudo, tem dor abdominal. Aquele senhorzinho que chega lá, que teve uma dor no joelho, está tomando 15 dias de anti-inflamatório. Você acha que é um abdômen agudo perfurativo? Você vai ter que pedir tudo isso para ele? Não precisa, né? Eu não preciso pedir bilirrubina no meu paciente, a não ser que ele esteja ictérico, né? Então, aí eu peço bilirrubina, mas se não, não tem indicação de pedir. Lactato, gasometria arterial, isso é muito em paciente que a gente pensa em isquemia mesentérica. O lactato vai estar aumentado e esse paciente vai estar acidótico. Então, é muito paciente que você tem uma suposição de abdômen agudo isquêmico. EAS, para excluir doença do trato urinário, mais alto, a gente fala de pielonefrite, não está falando de cistite. E beta-HCG, para excluir tanto gravidez como normal, como gravidezes ectópicas, tá? Então, a gente pede esses exames em mulheres em idade fértil, tá? Então, os obrigatórios, você sempre tem que pedir, que tem que estar gravado na cabeça de vocês. Chegou um paciente com suspeita de abdômen agudo, eu peço hemograma obrigatório, EAS e o beta-HCG em mulheres em idade fértil, tá? E qual o exame de imagem que eu vou solicitar? A gente fica doido. Vai pedir TC, vai pedir ultrassom, vai pedir raio. O próprio paciente já chega e fala assim, aí você fala assim, tem uma suspeita de apendicite. Aí ele fala assim, mas não vai fazer um ultrassom? Que também nem é o exame indicado para suspeita de apendicite, né? Quando você tem uma dúvida que você precisa fechar esse diagnóstico com o auxílio de um exame de imagem, você não faz ultrassom, não é o seu exame
de escolha. O exame de escolha é a tomografia. Mas o próprio paciente questiona: doutora, você não vai pedir nenhum exame, nem ultrassom, nem uma tomografia para operar? Sabe? Então, já virou até rotina entre os nossos pacientes de pedir exame. E o primeiro é o mais comum de todos, chama rotina radiológica de abdômen agudo, é o nosso raio-x. Lembra que são as 3 incidências: raio-x de tórax, raio-x de abdômen pé e deitado, né? Ele é limitado, ele não vai ajudar, ele vai mais ajudar a gente quando tem diagnóstico suspeito de abdômen agudo perfurativo, abdômen agudo obstrutivo, ou quando esse paciente ingeriu algum corpo estranho, mas ele ele é mais de exclusão, né? Não tem uma indicação específica, né? Ele é muito restrito para que a gente possa usar. Então, eu vou lá abrir, o paciente tem uma suspeita de apendicite. Eu vou pedir raio-x, eu vou ver o quê? Raramente, 5% dos raios-x de abdômen agudo com suspeita de apendicite, eu tenho um fecalito. Então, não vai me mostrar muita coisa. Normalmente, as alterações de radiológicas relacionadas à apendicite, eu tenho em fases mais tardias, que é que a gente fala, alça sentinela, apagamento do PSOAS. Então, isso são coisas mais quando eu já tenho doenças mais avançadas. Mas mesmo assim, não é todo paciente que tem apendicite que tem essa alteração radiológica aí descrita no livro classicamente, tá? Então, ele é bem restrito, ele não deve ser usado como triagem na avaliação do paciente com abdômen agudo. Mas se eu tenho um paciente com suspeita de abdômen agudo perfurativo, né? Eu vejo ali classicamente, a gente tem um pneu peritônio na primeira figura, na segunda, o maior na primeira. Então, é bom para poder ver pneu peritônio em abdômenes agudos perfurativo. Quando eu falo em obstrução intestinal, também me ajuda. Eu vou ver distensão de alça, edema. Como é essa distensão de alça? Ela é central, ela é periférica? Se ela for central, ela fala mais a favor de obstrução de Delgado. Se ela for mais periférica, fala em distensão de cólon. Eu vou ver se esse paciente tem gás na ampola retal. Se ele não tiver gás, não tiver fezes, é porque tem algum lugar que está obstruído, não está chegando lá. Então, ampola vazia, não tem gás. Tem nível hidroaéreo? Não tem, né? Então, são coisas que o raio-x vai ver. Nesse raio-x aqui, no terceiro, eu vejo empilhamento de moedas, né? Na imagem, que fala a favor de obstrução de Delgado. E aqui já tem outro, obstrução de cólon. A distensão é mais periférica, eu vejo as ultrações da alça. Aqui a gente tem um sinal clássico, que é o sinal do grão de feijão. Esse paciente aí, ele é um paciente que tem um volvo de sigmoide, né? Esse é um paciente da nossa enfermaria, ele é um paciente que ele chegou com quadro de obstrução, não estava evacuando há vários dias, ele veio transferido do Hospital de Pau de Fronten, chegou no meu plantão na quinta-feira durante o dia. Era um paciente psiquiátrico, mas a família não tratava, né? Tratava ele, mas não com medicação, porque a primeira coisa que eu pensei foi um quadro de Ogilvy, quando veio o paciente, sem ver o exame ainda. Ela falou, ele é psiquiátrico, mas a gente não dá medicação. Ele é psiquiátrico. Aí eu achei que ele tomava medicação. Eu falei, deve ser um Ogilvy, que usa medicação antipsicótica, eles podem fazer. Ele chegou, foi para o raio-x, quando ele voltou com esse raio-x aí. E aí vocês vão ver, tem muita distensão, seco muito distendido, a gente tem que tomar cuidado, porque ele fez uma obstrução aqui em alça fechada, vocês lembram que tem obstrução em alça fechada, uma das causas é o volvo, né? Você tem obstrução dos dois lados. Ele veio com esse sinal clássico do grão de feijão, ele foi submetido à cirurgia, só que como ele tinha muitos dias de evolução, por ele ser psiquiátrico, ele não relatou para a família o quadro dele. O que a mãe percebeu que ele estava mais distendido, que ele estava mais quieto, que ele não estava se alimentando, e viu que a barriga estava muito inchada. Então, por isso que eles trouxeram ele para a gente avaliar.
Quando abriu, ele já tinha áreas de necrose, não tinha perfuração, mas ele tinha isquemia e necrose da alça. Então, o que aconteceu? A alça, a gente teve que fazer uma colectomia quase total nesse paciente, tá? Por causa do volvo dele, porque demorou muito tempo, então a vascularização foi prejudicada, a necrose já estava extensa, então ele fez uma cirurgia grande, né? Fez uma colectomia esquerda que se estendeu de sigmoide até quase todo o cólon ascendente e ficou com uma ostomia, que depois a gente vai resolver mais para frente. Ele evoluiu bem pós-operatório, foi embora, mas chegou descompensado. Lembra que a gente falou, no exame lá eu queria saber se o paciente estava desidratado, perdeu líquido do terceiro espaço, porque ele estava obstruído. Eu precisava ver se ele já estava fazendo translocação. Quando eu peguei o exame dele, ele já tinha um hemograma com a leucocitose importante, que foi compatível com o achado na cirurgia. Ele tinha necrose da alça, né? Ele tinha... Aí tem a obstrução intestinal, ele perde líquido ali na alça para o terceiro espaço, então ele faz descompensação hidroeletrolítica, então ele precisa ser hidratado, fazer reposição, né? São coisas que a gente vai avaliar com esses exames aí. Tem pacientes que realmente precisam de exame. É outra foto de... Ó, vocês olhem aqui, ó, você vê que tem gás até metade do transverso. De metade do transverso para frente, você não nota a presença de gás, né? Você não vê nem a alça nesse raio-x. Aqui, ó, tá aquele fecalito. Vocês estão vendo aqui que tem até o livro de onde foi tirado. Não é comum a gente ver. Algumas vezes a gente vê na tomografia, né? Mas é um exame com mais acurácia, mais especificidade, sensibilidade. Na tomografia a gente até nota. Mas no raio-x não é muito comum de ver. Então, por isso que é até difícil a gente ter dentro dos nossos... do nosso acervo da cirúrgica do UV, uma imagem de um raio-x com um fecalito na apendicite. Nesse caso aí, tá vendo? Aí tá na fossa ilíaca direita, é um fecalito, um paciente com apendicite aguda. E ultrassom? O ultrassom, ele é um exame bom porque a vantagem dele é que ele é feito na beira do leito, né? Ele não é invasivo, mas ele tem uma grande desvantagem porque ele é operador dependente. Se seu ultrassonografista for top, pode ficar tranquilo, ele vai ver tudo e vai te ajudar. Mas se ele ainda, porque ultrassom também é curva de aprendizado. Então, se ele ainda está começando, não é que quem está começando é ruim, não, gente. É vivência. Não dá para comparar quem tem 30 anos fazendo isso com quem tem menos tempo. Então, você está ainda na curva de aprendizado. Então, às vezes, ele ainda não adquiriu aquela experiência de ver com tanta facilidade como um outro mais, então, com outro mais experiência. Então, essa é uma desvantagem dele. E em termos de, ele é bom para ver líquido na cavidade, massa, mas ele não é bom. Se você tem muita distensão abdominal, o gás te atrapalha a ver. Se o paciente é muito obeso, também é um fator negativo quando você vai avaliar o paciente com ultrassom. Quando o ultrassom é muito bom? Quando eu tenho doença da via biliar, né? Quando eu falo de colelitíase e colecistite, eu acabei de dar o exemplo daquele paciente que veio para fazer TC, ele fez TC e fez ultrassom, porque no ultrassom eu consigo ver. Na TC eu via que parecia ter um cálculo, mas não me deu certeza. Eu vi que ele tinha uma vesícula espessada. Mas quando ele saiu da tomografia, ele foi para o ultrassom, o médico que estava lá naquele dia viu que tinha líquido em torno da vesícula, que o cálculo estava impactado ali naquela vesícula. No momento que ele coloca o transdutor, esse paciente sentiu dor, né? Quando ele faz a compressão no transdutor para fazer o exame, o paciente refere dor, né? Ele consegue dar para a gente, nesse caso, ele até olhou a via biliar intrahepática e extrahepática, viu que não tinha dilatação de colédo, que não tinha cálculo, era uma colecistite mesmo, mediu a espessura da parede, então me deu mais certezas, né, de que meu diagnóstico estava certo. Que não foi tão bom na tomografia. Grosseiramente eu consegui ver.
Até falando com a radiologista, que deve ter dado aula para vocês, a Mariana, ela falou ali, não é o melhor exame. E esse paciente ainda tinha um porém. Ele não poderia fazer contraste, porque ele tinha uma creatinina aumentada. Que ele estava muitos dias sem comer direito, sem beber água, vomitando, com dor, fez uma desidratação e fez alteração da função renal. Então, atrapalhou ainda mais para a gente fechar esse diagnóstico, né, pela tomografia. Mas, na ultrassonografia, a gente conseguiu. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir fechar diagnóstico vendo com ultrassom, tá? E tem essas desvantagens já que eu já falei. Então, aqui, ó, na primeira imagem, vocês estão vendo aí, tem escrito aí coleção, é uma coleção periapendicular, é bom, então, para ver presença de líquido dentro da cavidade. Na segunda imagem, ele está mensurando o tamanho do apêndice. No apêndice, vocês lembram que quando faz ultrassom, que você olha na imagem frontal, você vê as camadas do apêndice edemaciadas que formam essa imagem alvo, né, que é descrita no livro. Você vê tanto na ultrassonografia como na tomografia. Quando ele faz o exame, faz a compressão do apêndice, quando ele tem apendicite, essa compressão não é muito grande, porque a luz está cheia de muco, de processo inflamatório ali. Na vesícula, olha que bonito, ultrassom na primeira, da via biliar, uma vesícula cheia de cálculos, né, mas com parede fina, com sombra acústica posterior, bonito, clássico de coleritíase. Na segunda imagem, a gente já vê um cálculo, a seta branca maior, esse cálculo está impactado ali na via biliar, né, no infundíbulo. Então, isso facilita com que aquela estase de bile ali dentro e a proliferação bacteriana ali, própria da vesícula, do trato gastrointestinal, desenvolva uma colecistite. As setinhas pequenas em volta estão mostrando que a parede da vesícula está espessada. Então, eu consigo fechar o diagnóstico aí de uma colecistite. E aí a gente vai para a tomografia, né? Que hoje todo mundo quer fazer tomografia. Ah, tomografia é melhor, tomografia vê mais, mas às vezes você faz uma tomografia que deixa você na dúvida, como o exame físico, o exame laboratorial. Ah, uma apendicite na fase inicial. Eu faço tomografia, se eu tinha dúvida, eu vou continuar na dúvida. Não vi nada, não mudou nada. Pode acontecer? Pode, né? É evolutivo, o paciente ainda está numa fase muito inicial, não tem aquelas alterações clássicas que dá para poder a gente notar pela tomografia e ficou na dúvida do mesmo jeito. Então, às vezes, é muito precoce esse pedido de tomografia. Então, a gente tem que também ter indicação, ter hora, tudo direitinho para tomografar. Não é tudo que chegar para a gente, vou tomografar, tá com dor na barriga, vou tomografar. Não, né? Então, vamos com calma. É bom para fazer diagnóstico de cólica renal, de apendicite, de verticulite, abscessos também. Faz diferença numa abordagem diagnóstica? Faz. Tem uma paciente que tem uma suspeita de apendicite com 3 dias de evolução. Normalmente são apendicites que já têm um certo grau de complicação. Ele pode ter um abscesso ali periapendicular, um abscesso pélvico, pode ser localizado, mas pode ser difuso também. E se eu fiz essa tomografia porque eu estava com a dúvida no meu diagnóstico de apendicite, quando eu faço esse exame, eu vou ver se esse paciente tem ou não abscesso, se esse abscesso está localizado, se é uma peritonite difusa. Se tiver 3 dias de evolução e eu não tiver abscesso intracavitário, que eu vi pela tomografia, eu posso abordar ela por uma incisão menor, né? Porque eu não tenho um abscesso, eu não tenho que lavar a cavidade, eu não tenho uma apendicite ainda complicada, né, com um abscesso, com peritonite. Então, eu posso fazer uma intervenção, uma incisão cirúrgica, né, uma abordagem menor. Aí, se eu olhar lá e ver que ela tem um mega abscesso, que fez um plastrão, tá bloqueado, ou lá na pelve tá cheio de coleção por causa da apendicite. Então, eu vou usar uma incisão maior, que vai permitir um campo operatório maior, que eu vou conseguir visualizar, que eu vou resolver o problema da apendicite e do abscesso, eu vou lavar mais aquela cavidade. Então, assim, nesse ponto também ele nos ajuda. Vai ajudar a fazer diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, melhora os acertos, né? Mas com indicação certa, feito na hora certa. Diminui o retardo
do diagnóstico em pacientes graves, mas não muda a mortalidade. Se o seu paciente está muito grave, ele fazendo TC ou não, isso não vai fazer diferença. Tem pacientes, exemplo, paciente idoso. Às vezes a clínica é atípica, ele não evolui da forma certa, e você fica naquela dúvida, a tomografia te ajuda porque você não fica protelando muito aquele diagnóstico. Então, você já aborda precocemente. Mas se ele já estiver grave, fazer ou não fazer a tomografia, não vai ter redução na mortalidade dele, não, tá? Só vai te dar um diagnóstico mais cedo. Aqui, ó, apendicite. A gente tem um apêndice aumentado aí na primeira foto, no círculo, tem um seco aí cheio de contraste, e tem um apêndice com a parede edemaciada. No segundo, eu consigo notar, viu, que vocês veem que tem uma área cinza em volta e uma área escurecida dentro. Ali tem uma abscesso na região da fossa ilíaca direita, periapendicular. Então, me ajudou a ver que ela já tem uma complicação da apendicite. E quando a gente fala de cálculo renal, ó, no primeiro eu tenho um cálculo ali descendo pelo ureter. No segundo, eu já tenho uma complicação, né, da ureteropatia obstrutiva, ó, tem um cálculo que desceu no ureter, impactou, e ele fez uma hidronefrose importante ali no rim esquerdo. Os abscessos, aqui eu tenho um abscesso pélvico, né, um outro abscesso intracavitário que eu consigo localizar com a tomografia. E situações especiais, paciente idoso. A dor abdominal tem nível de significância, maior mortalidade diferente, porque às vezes eles não evoluem da forma clássica dos outros, né? Um paciente que evolui de uma forma completamente atípica e demora a fazer o diagnóstico. Essa demora de diagnóstico, o paciente pode chegar mais grave, já pode chegar séptico e ter uma mortalidade maior, né? Você examina e esse paciente não refere uma dor, né? Não tem um exame físico compatível com a gravidade da doença que ele tem. Às vezes ele tem uma lesão, um abscesso, um tumor, alguma coisa, e no exame físico não é tão exuberante nesses pacientes, como está acontecendo na doença. Esses pacientes, eles têm que ser mantidos em observação, tá? A grande maioria evolui para abdômen agudo cirúrgico, né? Normalmente são cirúrgicos, então você tem que manter uma vigilância, mais ou menos 48 horas é o ideal nesse paciente que você tem uma suspeita de abdômen agudo, que você não fechou um diagnóstico, e tem que ficar lá porque você vai ver na progressão da doença. É importante sempre a gente lembrar, vocês vão ver que eu vou falar de abdômen agudo, a Lucineide vai falar, vocês vão ter um monte de aula, vai ter aula com o Dr. Nilson, com o Márcio, com a Ana Cláudia, com o Beto, cada um vai falar um pouquinho, mas quem vai falar mais de abdômen agudo sou eu e a Lucineide. Então, vocês vão ver que o exame físico seriado ele é muito importante em idoso, em criança, em adulto, porque às vezes a dor, principalmente no abdômen agudo inflamatório, é uma evolução progressiva. Então, esse paciente tem que ser examinado periodicamente. Daqui meia hora eu volto, daqui 2 horas eu volto, vai ficar aqui daqui 6 horas, 12 horas. Então, eu vou examinando meu paciente ao longo, né, dessa internação e para ver como que a doença dele está evoluindo. Então, é muito importante. O idoso, então, tem que ficar mais alerta ainda. Porque você chega aqui agora, depois de 2 horas que eu volto lá, às vezes ele pode já ter uma clínica diferente, entendeu? É por causa da evolução da doença. Então, ele tem que ser mantido em observação ideal, que seja por 48 horas. A mortalidade desses pacientes é em torno de 7%. Doenças relacionadas ao abdômen agudo vascular normalmente acontecem nos pacientes mais acima de 70 anos, são normalmente pacientes que evoluem com maior gravidade, isquemia mesentérica, dissecção e ruptura de aneurismas e infartos, né? Então, tem uma evolução um pouco mais, um prognóstico mais sombrio, né? Aline, as pessoas acham que não pode fazer analgesia com paciente com dor abdominal porque vai mascarar, né, os sinais de irritação peritoneal. Isso já caiu por terra há muito tempo. Seu paciente aí com dor abdominal, pode fazer analgesia para ele, que isso não vai atrapalhar no diagnóstico, não vai mudar a bimodalidade desse paciente,
Então, isso aí já é provado por estudo científico, prospectivo, randomizado, não prejudica a analgesia, não prejudica o diagnóstico e nem retarda esse diagnóstico. Paciente com irritação peritoneal, ele não vai alterar a irritação peritoneal porque você deu dipirona para ele, não. Pode fazer analgesia para o seu paciente. Mulheres, eu já falei várias vezes quando a gente fala de beta-HCG, exame ginecológico, Então, sempre tem que afastar diagnóstico de gravidez. Aí eu já tinha falado com vocês que no primeiro trimestre pode ter uma confusão de diagnóstico, porque os sintomas da gravidez podem ser muito parecidos com esses sintomas de abdômen agudo. A patologia mais comum de abdômen agudo na mulher grávida é a apendicite, que é um diagnóstico muito difícil por causa da mudança anatômica, por causa desses sintomas que são semelhantes ao da gravidez e por causa da variação anatômica que esse paciente tem, né? Por causa do crescimento uterino. Então, ele tem uma anatomia completamente diferente. Então, isso pode dificultar no diagnóstico. As outras patologias que podem acontecer, colelitise, colecistite, também pode acontecer nas mulheres grávidas, né, durante a gestação. São as mais comuns. Então, só para a gente fechar e vocês falarem se vocês têm dúvidas, como é que foi, a gente vai interagir um pouquinho. O que é importante vocês lembrarem, né? Isso aqui não é para fazer prova, é para vocês no dia a dia, lá na emergência, na UPA. Agora a turma formou, eu recebo WhatsApp, eles falando comigo, tirando dúvida, não sei o quê. Quando vocês formarem também, vou estar aqui aberta a ajudar vocês. Mas, assim, a gente troca ideia, eles me mandam raio-x, me mandam história do paciente, ajudar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Isso é legal, eu gosto bastante de ajudar. E vocês aprendem e eu aprendo também ajudando vocês. Mas, assim, o que a gente falou hoje é um aprendizado para quando vocês formarem, para quando vocês estiverem fazendo estágio, para quando vocês estiverem rodado na emergência, aqui na UPA de Três Rios, vocês terem isso em mente para a gente poder fazer, para a gente poder colocar, né, isso aqui na nossa rotina, né, vira medular, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que olhar no exame físico, o que eu tenho de pedir de exame, então isso é bom para vocês. Então, história e exame físico, isso aí é essencial. O erro diagnóstico é por que acontece quando eu tenho história incompleta, exame físico incompleto, pacientes que podem me dar uma maior dificuldade, né, e gerar erro de diagnóstico, pacientes idosos, mulheres, pacientes imunocomprometidos. O que é muito comum, diagnósticos iniciais errôneos. Isso pode acontecer. O paciente chega lá com dor abdominal, ele faz hemograma, todos aqueles exames. Aí ele vem lá, o mais comum de todos, EAS, com piúria, né? 10 piócitos por campo. O que todo mundo acha que é? Infecção do trato urinário. E trata apendicite como infecção do trato urinário, apendicite, diverticulite, qualquer coisa que tem um processo inflamatório, que o ureter está passando ali, a bexiga está ali em volta, ele vai passar por contiguidade ali, vai contaminar essa urina por contiguidade. O paciente não tem infecção urinária. Ele tem um apendicite. Ontem a Fernanda operou um garoto 10 dias de dor, tratando infecção urinária. Quando ele chegou da UPA para examinar, não é de Vassouras, é de Japeri. Quando ele chegou na UPA para examinar, ela sentiu um plastrão palpável e ele estava tomando antibiótico para tratar a infecção urinária. E desde o início era apendicite, não era infecção urinária. Era uma apendicite fase 4, um abscesso bloqueado, complicado, que retardou o diagnóstico porque o diagnóstico inicial foi errado. Então, entre esses diagnósticos iniciais errados, gastroenterite, infecção urinária, DIP e lombalgia. Então, a gente tem que ficar de olho, tá?
exame complementar não tem valor se você não tem história e exame físico feitos da forma correta. A analgesia pode ser feita e, melhor opção, após hidratar adequadamente, fazer exame físico de repetição. Então, é o acompanhamento desse paciente, é exame físico seriado. Você olhar esse paciente várias vezes. Ah, não tenho certeza desse diagnóstico agora. Ah, eu vou lá e vou... Eu vou lá e vou examinar meu paciente de novo, porque eu acho que ele tem alguma coisa, pode ser uma doença, uma patologia cirúrgica, pode ser um abdômen agudo cirúrgico. Então, eu tenho que ficar lá avaliando seriadamente. E o ideal é que seja o mesmo examinador, porque eu vou saber se o que eu vi no primeiro exame vai ser igual ao segundo ou ao terceiro exame, né? Acabou aqui. Agora, queria saber se vocês têm dúvidas. Se vocês querem perguntar alguma coisa, pode desbloquear o microfone de vocês aí, se quem quiser perguntar alguma coisa, ou pode fazer pelo chat. À tarde, 2 horas, a gente vai falar um caso clínico, tá? Vou pegar um caso clínico de abdômen agudo para a gente poder discutir sobre o abdômen agudo. Ninguém quer perguntar nada? Aline. Silêncio. Tá ouvindo? Aline. Tá baixo? Será que é o meu computador? Peraí. Oi, tá ouvindo? Repete aí. Oi, João. Tá ouvindo agora? Tô. É porque tava baixo. Deixa eu te perguntar. Bicho. Deixa eu te perguntar. Aqueles casos mais inconclusivos inicialmente, né, não tão clássicos, igual, por exemplo, pacientes idosos, alguma coisa assim, você não acha que já caberia entrar com uma TC para tentar, que seria um exame que talvez conseguisse fechar a maioria dos casos de uma vez? João, depende do tempo de evolução, estado clínico do meu paciente. Se ele é um paciente que já chega lá com alteração importante do estado geral, e que mesmo assim eu ainda fico na dúvida do diagnóstico, aí vale sim. Mas tem pacientes que chegam com bom estado geral, evolui, né, fica bem, não tem nenhuma alteração significativa de parte hemodinâmica, respiratória, um estado geral bom. Esse paciente vale a pena acompanhar, porque ele pode evoluir. Fiz acompanhei 24, 48 horas, não mudou nada, mas ele mantém uma dor abdominal, que também não é clássica, aí sim eu vou para a tomografia. Dá um diagnóstico mais rápido, é mais, assim, a gente ficaria mais confortável. Essa é a sua, eu acho que, assim, a dúvida não só sua, mas de todo mundo. Podia fazer logo que ele é idoso, pode ser que não seja clássico, mas ele também pode ter uma evolução, né, uma evolução normal de sentir dor abdominal, e por ser só o quadro inicial, esse paciente ainda não tem um sintoma mais típico. Então, dá para esperar. Se o paciente estiver bem, né, estado geral bom, você vai avaliar isso tudo. Não dá para fechar, não. Todo paciente eu vou chegar lá e vou deixar assim, não. Mas se o paciente tiver um bom estado geral, se eu não tiver discrepâncias muito grandes no exame laboratorial também, aí eu posso esperar um pouco e avaliar, tá? A tomografia.